Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e estou fazendo uma versão extra-oficial do Plantão do Trovão, algo que faz muito tempo que eu não faço porque tá difícil. Mas estou aqui de volta, como prometido, falando de algo que é extremamente importante para nós, que é o anime de Nier Automata, e temos coisas muito interessantes para falar. O Louve está aqui como o sommelier do Yokotaro. Salve, salve. Finalmente saiu coisas e, tipo, tá muito mais perto do que eu imaginava. Vai sair no começo do ano agora, cara. Louve, você quer começar com algum ponto que você queira trazer já pro pessoal? E pouca coisa pra mostrar, porque só teve 30 segundos de coisas inéditas mostradas sobre a Uhum. adaptação. Dá um pouco de medo, porque, tipo assim, até como o trailer fala, foi 7 meses entre esse anúncio, o anúncio que iria existir o anime, e esse trailer. E apesar disso, só teve 30 segundos de conteúdo. Então, isso é um pouquinho preocupante, considerando que daqui 4 meses já vai sair o anime. Infelizmente, existe esse maldito problema que temos de calendário no mundo dos animes, que tá, tipo, passando a foice em um monte de projeto. E eu não acho que aqui vai ser um tão diferente pra tirar o máximo que daria pra tirar dessa adaptação. Mas tem coisas interessantes aqui. Primeiro, sobre o projeto, esse anime que vai sair. Pra quem não conhece o Yokotaro, ele é um cara meio maluco, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, e eu gosto que ele queira fazer as coisas do jeito dele. Ele lançou a braba falando, olha, toda adaptação, eu não vou fazer apenas uma adaptação. Eu vou fazer algo diferente, eu vou criar algo em cima do que já existe. Eu não vou simplesmente fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Assim como, por exemplo, aconteceu com o Nier Replicante, teve aquela versão 1 ponto não sei das quantas, o número do pi ali, que deu a intenção de, pô, isso não é só um remaster, mas também não é só um remake. Isso daqui é algo que vai vir para uma nova plataforma, remasterizado, mas ainda vai ter conteúdos novos para não fazer copia e cola. Para o anime, mesma coisa, eu não vou fazer apenas o copia e cola, eu vou trazer novas coisas, eu vou trazer novas visões, eu vou trazer, talvez não premissas novas e nem mudar tanto a história, tanto que até brincaram que ele tava querendo fazer isso, aí todo mundo falou, não, calma, não faz isso, mas tem coisas bem interessantes que dão esse indício, como por exemplo o próprio título ser Nier Automata versão 1.1a. Podemos presumir que ele vai assumir a rota A. Pra quem não sabe, o jogo de Nier Automata, você tem a versão A e a versão B, inicialmente, que contam basicamente a mesma história, só que por perspectivas diferentes, porque a A é da 2B e a B é do 9S. A partir do final C, vamos dizer assim, aí é uma história só, em sequência. Quando ele me fala aqui, versão 1.1a, ele tá dando a entender que essa daqui vai ser a versão da 2B. Mas tem algo interessante que ele faz aqui no trailer. Ele primeiro apresenta a 2B e quando ele mostra o 9S, tem uma coisa interessante aqui. Essa cena, se eu não me engano, é a cena da versão B do jogo. É quando Isso, da você Rota joga B. com o 9S. Logo no comecinho da Rota B, você tem essa cena do Nine olhando pro céu e vendo as navezinhas chegando. E Sim. falando o mesmo diálogo que é dito aí. Quando ele fala, pô, é uma versão A e B, tem duas coisas que é interessante aqui, porque você também vai começar a mostrar a perspectiva da 9S. 9S no jogo, ele tem o poder de hacking, e aqui ele está mostrando meio como se ele estivesse fazendo isso. Quando você tá jogando com a 2B, em nenhum momento você vê o 9S fazendo isso, e você só vê quando você joga com ele. Se o anime tá começando a mostrar os dois lados, me dá um bom indicativo que ele quer fazer as duas histórias juntas, que dá certo. Se você dividir a perspectiva do 9S e da 2B para contar a história e maximizar a narrativa dentro dessas duas perspectivas que vão se complementando, no jogo eles fizeram de uma forma que faz sentido dentro do jogo, porque você tem o gameplay para ajudar isso, você tem o fator interação. No anime, já que é uma experiência mais passiva, faz sentido você juntar as duas coisas para você conseguir maximizar a narrativa e contar muito mais e dar muito mais perspectiva desses dois personagens. Por mais que tenha um 1.1a, não quer dizer necessariamente que vai ser só a rota A que ele vai abordar. Algumas coisas que ajudam, que corroboram com essa questão, é que esse anime está sendo planejado tem 4 anos já. O Natsuki Hanai, que é o dublador do 9S, ele é bem próximo do Yokotaro e do
Yosuke Saito, que é o produtor de todos os jogos de Nier, que eu acredito que por parte de roteiro e de proposta vai sair muito bem. Masuyama Ryoji, esse é o nosso diretor. Como diretor mesmo, assim, que ele foi diretor principal de projeto, ele não fez muita coisa expressiva. Eu acho que um dos únicos trabalhos dele como diretor mesmo foi Blend S. Tem um bom trabalho de direção de fato, mas não é algo assim que se você conecta com a ideia direta de Nier Automata, então fica meio esquisito. Mas tirando isso, ele é um cara muito bom da indústria, que ele já tá desde a época da Gainax. Ele ajudou em Gurren Lagann, ele já fez muita coisa aqui como que animador, storyboard. O que isso diz pra gente? Que obviamente ele tem um conhecimento técnico muito bom, por estar em projetos que exigem uma capacidade técnica muito bom. Qualquer coisa que o cara trabalhou em Gainax, Trigger, Premier, Great Pretender, quero dizer com isso, ele sendo diretor-chefe, no estúdio da A1, inclusive vai vir pela A1, ele vai precisar de muito animador. Ele vai precisar de muito freelancer, porque a A1 geralmente trabalha com grupos muito mais abertos. O diretor e o produtor que se vira pra trazer a galera. Se ele é um cara da indústria de muito tempo e ele tem um contato com muita gente e já trabalha nessa indústria há muito tempo, ele ter bons contatos é mais fácil. Ele não sendo necessariamente diretor-chefe por muito tempo, traz menos contatos. Quando o cara já é diretor por muito tempo, ele geralmente tem mais contato. Mas ele já tava lá no meio há muito tempo, então ele necessariamente tem muito conhecido, muita gente boa, que ele já trabalhou junto, que ele já conheceu. Então, experiência e capacidade técnica, de fato, ele tem. Essa questão da A1 ser muito livre e chamar muita pessoa de fora, já pulando pra outra pessoa que vai participar também do Nier, Jun Nakai, que ele vai ser tanto o diretor-chefe de animação, quanto o char designer. Ele também é uma pessoa, mais do que o Ryoji, eu acho que vai ser mais importante para essa questão de contratar o pessoal do que o próprio diretor, porque ele trabalhou em muita coisa boa. Ele foi diretor de animação de Gnosage, ele foi diretor de animação de Recreators, ele foi diretor de animação de Lord Elmeloy. E, obviamente, Yoko Taro vai trabalhar na composição de série. Ele vai ajudar, basicamente, em todas as etapas do projeto no que diz a roteiro. Ele vai, literalmente, escrever o bagulho. Inclusive, em entrevista, ele falou, eu vou tancar essa porra. Qualquer mudança de roteiro, qualquer escolha de narrativa que tiver aqui dentro, eu escolhi. Então, se der ruim, o pai tanca. Eu achei fantástico ele fazer isso, porque ele literalmente pegou a responsa pra ele, e ele é um cara muito bom. Yoko Taro é um cara genial pra escrever. Eu dou muito crédito por isso e fico muito feliz que ele vai fazer isso. Porque isso diz que, o cara vai trabalhar no projeto que é dele, a história dele. Ele teve um pensamento pra fazer aquela narrativa dentro do jogo. E já que é um anime, as fórmulas de narrativas vão ser um pouco diferentes porque você tem um ambiente completamente diferente entre um jogo e um anime. Num jogo você tem interação. Você pode falar diretamente com o jogador e fazer as brincadeiras que ele gosta de fazer. Para um anime, é uma experiência mais passiva, então você tem que adaptar a linguagem para você conseguir fazer o mesmo impacto narrativo. Sobre isso, o Yoko Taro, ele foi bem consciente na entrevista. Ele disse que normalmente os fãs, eles têm muito medo do processo criativo do autor ou de alguma adaptação para alguma outra adaptação. Ele a todo momento quer respeitar a estrutura do jogo e a própria estrutura da narrativa também. Falando mais sobre o trailer, cara, tem coisas muito interessantes aqui. Quase todas as cenas que eles trouxeram pro trailer são cenas de cutscene do jogo e fizeram essa mudança. O diretor do anime disse foi que ele ficou muito impressionado com as cutscenes do jogo, e ele tentou ao máximo respeitar elas. Ele percebeu que aquilo já era bom, e ele não queria tentar mudar aquilo e tentar adicionar algo. Mostra como, por exemplo, o character design ficou muito bonito. Eu honestamente acho que esse character design funciona muito bem. Eu senti uma fluidez muito grande de movimentação, até de expressão. Fazer expressão, inclusive, vai ser algo bem difícil pra eles, porque você tem personagens de olhos vendados. E uma boa parte da expressão de alguém, ou de um personagem, de um ser humano, são os olhos. E não fazer isso, não ter esse recurso, vai ser bem difícil.
Mas mesmo assim ainda tem alguns detalhes muito interessantes quando você pega, por exemplo, muita expressão de boca, gritos e algumas expressões sutis da própria boca. Isso é interessante. Ou da movimentação de personagem, movimentação corporal. Isso parece que vai estar em dia e os animadores vão lidar bem com isso. Uma coisa que eu não gostei muito, de fato, é fotografia, cara. Os cenários de Nier são muito bonitos. Eles esconderam demais o ouro. Eu pego essa cena aqui, até nessa cena comparativa, logo no comecinho, quando você tem a fábrica sendo mostrada nesse take aqui, que ele dá um take aberto, quando a Tube vira e no jogo você tem de fato o cenário, mas no anime é um chão e breu. Eu não sei se no anime essa montagem de cena vai fazer sentido, mas eu achei muito pouco. Aí depois vira e, tô aí aquele momento onde você tem um dos primeiros boss do jogo que tem aquela roda que gira e tem aquele cenário todo destruído. E aí você olha e fala, ok, já melhorou. Você já tem alguma camada extra de iluminação ali pra fazer a Tube se destacar mais do cenário. Tem um cenário mais destruído. Por exemplo, essa daqui que não tava na comparação, o cenário tá tudo escuro. Eu falo, caraca, por que você tá fazendo isso? Por que você quer esconder o cenário? Eu não entendi. A parte em 3D aí, por exemplo, do mar, ela ficou meio estranha, ficou meio artificial demais. A do jogo não é tão bonita assim, os gráficos do jogo eram ultrapassados pra época. O diretor, ele comenta sobre como ele pensou no storyboard do anime e como isso iria mudar. No jogo, o storyboard ele é muito menos focado nos personagens e muito mais na ação. Você perde muito... Pelo próprio modelo 3D, você perde muito de emoções que os personagens sentem. Aqui eu vejo que eles vão muito mais focar nos personagens, muito mais em sentimentos e na perspectiva deles do que na perspectiva de mundo, que é o que o jogo mais faz. Eu imagino que se for ter 24 episódios vai ser split core. 24 episódios seria o ideal pra contar essa história, dá pra fazer isso em 24 episódios. Ainda mais o Yoko Taro comandando a situação, eu acho que ele vai saber lidar com o tempo. 12 vai ser muito pouco. Talvez pra adaptar o primeiro final, vamos dizer assim, daria pra correr bastante, mas daria pra fazer. Mas mesmo assim, cara, já estou muito mais feliz de ver que eles começaram a trazer mais informações. Eles trouxeram, inclusive, um painel de quase 10 minutos no evento da Aniplex pra explicar sobre esse projeto. É uma coisa que no próprio evento da Aniplex já não estava sendo feito isso. Nenhum outro anime ganhou um painel de explicação sobre a produção do anime, com inclusive 2 caras da staff. Isso já dá um bom indicativo do que eles querem de fato explicar pra gente o que rolou. Teve até os 2 dubladores também conversando sobre o que são os personagens pra eles. Inclusive temos 2 dubladores maravilhosos aqui que são extremamente profissionais e vão conseguir dar uma camada de sentimento e interpretação a mais pro personagem. Eles sempre fazem isso. O Natsuki Hanai, se ele é alguém bem próximo do Yoko Taro e do produtor, é que ele é um fã do Yoko Taro desde Drakengard de 2003. Ele jogava o Drakengard lá na época da escola dele, e que aí depois ele foi conhecendo e ele acabou dublando o 9S no Nier Automata. Ele até diz, por exemplo, que ele tá ansioso pra dublar e que se ele vai gritar tanto como ele gritou na segunda parte do jogo. Ele também se mostrou bem consciente sobre essa própria questão de adaptação de jogo para anime. Ele fala que tá bem curioso porque tanto ele quanto a Ishikawa comentam sobre como o jogo tem algumas gimmicks bem específicas da jogabilidade afetando a história. Então eles falam como eles têm essa curiosidade, como até os dubladores têm uma certa consciência sobre a adaptação dessa obra. Não tô colocando hype total, mas eu tô bem esperançoso. Principalmente pelo Yoko Taro. Principalmente pelo Yoko Taro tá com as rédeas do projeto, que eu tinha medo se ele ia ou não ter as rédeas do projeto, e pelo que falaram, e pela quantidade de tempo que eles estão planejando e maturando essa ideia, isso é muito interessante, isso é muito bom. E planejamento é a alma de um anime. É literalmente isso, cara. A gente tem tanto anime por temporada que ele tem um projeto tão ruim que não tem como animador se matar pra fazer a coisa acontecer, não tem diretor que faça o negócio rolar, não tem roteirista que escreva bem, que consiga passar por cima de um projeto mal feito. Wonder Egg Priority, por exemplo, foi um desastre em sua completude por conta disso. Tinha excelentes pessoas trabalhando no projeto, mas era um projeto muito mal planejado e deu no que deu. Não, agora é esperar. Eles anunciaram nesse trailer mesmo, em outubro, eles vão
Eles vão liberar os PVs dos personagens. Eles vão liberar mais personagens que vão participar, porque até agora só foi anunciado a 2B, o 9S e os E os dois pods. pods. O que foi apresentado no trailer é uma coisa bem do início da história. Algo que eu vejo sendo só o episódio 1. Então é esperar pra ver o que eles vão apresentar mais daqui pra frente. Inclusive, esse é literalmente o prólogo do jogo, né? Porque Ah, o prólogo essa do jogo. missão da fábrica é a primeira coisa que você joga. E é maravilhoso, inclusive. Eu tô extremamente curioso, por exemplo, pra saber uma coisa, o que eles vão fazer com o 9S, com as habilidades dele. Porque, como eu falei, ele tem a habilidade de hacking. E isso daqui é literalmente a HUD do jogo, tá? O que ele tá mostrando aqui. Se eles forem começar a fazer referências visuais do que é a visão do 9S quanto ao mundo, vocês vão ver sequências esquisitas de montagem de cena onde literalmente ele vira uma navinha. E é maravilhoso. Eu nunca chorei tanto vendo pixel na minha tela. Uhum. Ah, uma coisa interessante também que eu esqueci de comentar é que a Ishikawa Yui, a dubladora da 2B, ela comenta como nesse trailer os personagens estão coloridos e com muita luz, coisa que no jogo é muito pouco, sabe? O jogo é sempre num tom sujo e mais escuro. E aqui não. Então eu acho interessante, é algo que pode tá dando uma dica de como tá havendo uma mudança de narrativa, de perspectiva dentro do que eles estão fazendo. E lembrando também que pretendo fazer um projetinho legal quando esse anime sair, onde eu quero jogar as partes que o anime for lançando. Então eu vou fazendo gameplay, acompanhando a história. Não sei se vai dar certo, vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer, inclusive, essa temporada com Legend of Mana. Não sei até que ponto chega, mas com esse anime eu queria fazer isso, pra gente ir fazendo algumas comparações, mostrando também o jogo pra vocês. Vai ser bem interessante e eu gosto demais de Nier Automata. Eu quero que esse projeto dê muito certo e eu estou hypado, muito hypado. E obviamente, já que eu não tô fazendo muitos vídeos, vocês acompanham a gente no nosso canal de lives, lá na Switch, né? Aquele canal roxo. Vocês procuram lá, Chá de Trovão. Estamos todos os dias, tirando domingo, fazendo live a partir das 2 horas da tarde, então só ir lá, a gente tá fazendo um monte de coisa, fazendo gravações, reacts, relembrando coisas antigas. Tem muito projeto rolando por lá, porque lá tá sendo melhor pra criar conteúdo do que aqui no YouTube, infelizmente. Mas é isso.